vamos lá, né? Vamos seguir aqui. Agora é hora então de criar esse arquivo dentro da minha API, tá? Que é a API dentro da pasta lá de APIs, API adv.php. Então eu vou fazer o seguinte, como eu estou com o projeto aqui das APIs abertas dentro da minha pasta sistema, eu vou lá onde está o seu localhost, onde você tiver, botão direito, novo arquivo, Ctrl S, e cria esse arquivo API adv.php. Vai estar junto aqui com o de conexão, beleza? Se ele está junto com o de conexão, fica até mais fácil para mim poder incluir a conexão aqui dentro. Então nós vamos ter que dar um include da conexão e fazer também a recuperação de algumas informações. Eu vou pegar um dos modelos que eu tenho aqui, pode ser desse do portal mesmo, que é o API ADV, aqui ó, ADM, né, que é o que eu tinha lá. E a primeira coisa que eu faço justamente é incluir a conexão e recuperar o JSON. Ué, mas que JSON é esse? Vamos entender aqui também no passo a passo do nosso projeto. Deixa eu fechar aqui embaixo o bloco PHP. Ok. Quando eu envio uma informação via JSON, que é o que foi solicitado pelo nosso arquivo post, tá? Aqui, então ele passa essas informações via JSON, ele envia, se você olhar aqui, ó, os dados, que é esse let dados, e aqui eu tenho 3 informações que foram passadas via JSON. Uma delas é a requisição, que é igual a login. Eu vou verificar lá porque, como eu falei para vocês, eu vou utilizar só um arquivo, né? Então eu posso testar pela requisição. Se eu estiver mandando a requisição igual a login, faça uma consulta lá nos usuários e verifique a autenticação, se é possível ou não. Se eu estiver mandando a requisição igual a inserir cliente, é o que ele vai fazer lá na API, beleza? É isso, essa requisição, que é o JSON que eu estou mandando, é quem vai definir essas informações. Além dela, eu estou mandando mais 2 arquivos aqui, duas variáveis, 2 objetos, nós chamamos de objetos JSON, que é o usuário e senha, porque eu preciso, né? Esse usuário e essa senha são justamente os valores dos campos que foram preenchidos aqui, ó, no input de usuário e no input de senha. Então, são eles que ele vai comparar para mim lá na API. Quando eu chego, então, na API, ele vai primeiro incluir a conexão. Eu estou usando a conexão que eu criei dentro da pasta API, então não tem que colocar nenhuma outra informação. Se eu fosse utilizar a conexão principal, era ponto, ponto, barra. Mas aí lá eu teria que ter os headers e eu não vou indicar para vocês colocar esses headers lá. Aqui eu tenho então um objeto que eu chamei de post.json. Pode ser o nome que você quiser. Só que esse elemento, essa variável, tem que receber o que vier via JSON. E para trabalhar essa condição é isso aqui, ó, JSON decode file get contents, né? O que veio pelo input do meu PHP. Então, através desse elemento, ele consegue armazenar, né, aquelas 3 informações que chegaram para mim, que é requisição, usuário e senha. Para me poder utilizar elas, basta eu colocar o nome da variável que eu coloquei ali, ó, e aqui eu colocar usuário, senha, beleza? Então fica sendo desta forma aqui. Aí eu posso acessar qualquer um daqueles valores. É assim que eu recebo e envio informações via JSON. Tá, nós precisamos do login, né? Eu já tenho esse método aqui, ó, que aqui foi requisição listar matrícula e por aí vai. Eu fiz um bocado lá que era outra estrutura. Provavelmente aqui eu vou ter o do login. Deve estar aqui para baixo, olha lá, ó. Então, se... Aqui está com else porque tem outras condições antes, mas nós vamos começar com se a requisição for igual a login, a requisição vem do post.json, conforme eu acabei de explicar para vocês, ele vai fazer isso aqui, ó, beleza? Eu vou copiar então todo esse if e vou colocar aqui para a gente poder estruturar. Então, como que eu faço aqui? Ó? Se não tem o else, porque é o primeiro, o meu post.json for igual a login, ele vai procurar na tabela de usuários, conforme o usuário seja igual ao post.json de usuário. Vejam como foi passado o campo, ó, entre aspas simples, aí não vem as aspas aqui em usuário, tá? Só se ele estiver fora dessa condição, fora de uma aspas, é que vai vir. E a senha igual a senha. Então, se tiver esse usuário lá no banco de dados que seja autenticado com o mesmo nome de usuário e senha, né, que o nome de usuário no caso é o e-mail, ele vai então recuperar os dados para mim, beleza? Aqui vem toda a estrutura do PDO, isso para quem fez o sistema web já sabe, tá ligado lá, se você abrir o login de lá você vai ver que é praticamente a mesma coisa, só que em vez de ser um post.json é um post, né? Aqui vai ter uma variável de usuário, aqui vai ter uma variável de senha, mas a forma de recuperar os dados é exatamente a mesma. A diferença é que aqui eu coloco ele dentro de um array. Por quê? Porque lá na minha página, inclusive nós até fizemos isso, ó, quando dá sucesso, ou seja, se o login funcionar, eu posso pegar o meu array
tá? Que é o dado que ele devolveu, fica sendo data.result, esse é o meu array de dados, e aqui eu defino qual campo eu quero trazer. Nesse caso foi o nível. Poderia ser qualquer outro, ó. Data.result.nome, ele traria o nome do usuário. Data.result.usuário, ele traria o e-mail do usuário. Então, esta informação aqui corresponde justamente a este array que eu tenho aqui, ó. E aí cada um dos campos eu posso recuperar lá. Ali no caso eu optei por recuperar o nível, né, verificando o nível dele. Só tem que conferir aqui o seguinte, essa API é lá de um outro banco de dados, né? Mas nesse banco de dados eu tenho ID, eu tenho nome, eu tenho usuário, você tem. Então fica beleza, né? Funciona perfeitamente porque eu tenho justamente esses dados lá, ok? E aqui então ele faz o seguinte, ele coloca para mim numa variável chamada result, que é o data que nós estamos recebendo lá, o success, se tiver dado certo, ou seja, se o resultado da consulta for maior que 0. Então, se ele tiver encontrado algum registro, result recebe sucesso, né? E eu passo aqui um result para ele de dados. Caso contrário, result recebe false. Né? E aqui ele passa uma mensagem que é dados incorretos. Mensagem na qual nós recuperamos ela aqui, ó, que eu falei para vocês, que se for o else, ele vai mostrar para mim então a mensagem que vier de lá. Na próxima aula já vai dar para a gente começar a testar isso.